Por mais que os X-Men tenham vilões marcantes nas suas histórias como o Magneto ou o Apocalipse, com certeza nenhum desses vilões deu tanto trabalho e foi tão implacável contra os mutantes do que os Sentinelas. Desde o momento em que eles apareceram nos quadrinhos até os dias de hoje, eles são lembrados como verdadeiras pedras no sapato da equipe de mutantes dos X-Men. Então no vídeo de hoje veremos aqui 12 curiosidades sobre os Sentinelas, cara. E se você não quiser perder mais nenhum vídeo aqui no canal sobre os mutantes, se inscreve aqui no canal, tá saindo vídeo novo todos os dias e muitos desses vídeos são sobre mutantes, então se inscreve aí, deixa o like e vem comigo. Número 1. Origem e o que eles são. Para começar, nada mais justo do que entender quem são os famosos Sentinelas. Bom, os robôs Sentinelas são super robôs criados unicamente e exclusivamente para caçar e matar todos os mutantes, simples assim. Eles foram projetados para aniquilar toda a raça mutante do planeta Terra. Durante alguns anos, o Dr. Bolivar Trask estudou os mutantes e percebeu um grande aumento desses super seres no planeta Terra. Com isso, então, ele começou a acreditar que no futuro esses mutantes seriam uma ameaça a todos os seres humanos, podendo até mesmo destruir e exterminar a raça humana da Terra. Obviamente que tudo isso era só um grande preconceito que ele tinha. Assim, então, ele decidiu criar máquinas que seriam responsáveis por proteger o planeta contra essa possível ameaça que seriam os mutantes. Depois então de algum tempo, Trask ele ativou o projeto Sentinela e despachou as máquinas para ir atrás de todos os mutantes. Curiosidade número 2, os Sentinelas possuem uma autoconsciência. Uma das histórias mais clichês, comuns de robôs é quando esses robôs eles se voltam contra a humanidade e inclusive escravizam os humanos. Isso é bem comum, É óbvio que não podia ser diferente também com os robôs Sentinelas. No começo, o Dr. Trask ele projetou os Sentinelas para proteger a humanidade dos mutantes, mas isso não deu muito certo porque ele não contava que os seus robôs iriam desenvolver depois uma inteligência e uma consciência própria, ou seja, eles começaram a pensar por si só, sem obedecer às ordens do Dr. Trask. Depois disso, então, os Sentinelas perceberam que a única maneira que eles teriam para proteger toda a humanidade seria exterminar, matar todos os mutantes. Isso depois, segundo eles, de dominar toda a raça humana, aí eles poderiam matar ali todos os mutantes e governariam em paz. Para vocês terem uma ideia, com o passar dos anos, a consciência dos Sentinelas acabou se desenvolvendo tanto ao ponto em que era quase que impossível controlar esses robôs. Curiosidade número 3, existe o maior de todos, o mais sinistro. Se você acha ruim os robôs Sentinelas se voltarem contra a humanidade, calma que isso ainda vai piorar muito. Afinal, o Dr. Trask, sendo tão inteligente, não poderia se conter com os Sentinelas normais. Ele então precisou criar um Sentinela único, muito maior, o Molde Mestre, Mas o que é isso, Molde Mestre? O Molde Mestre é basicamente um Sentinela muito maior, gigante, colossal, que seria ele o responsável por criar depois outros Sentinelas. É basicamente um Sentinela que funciona como uma fábrica de outros Sentinelas, um tipo um super megazord. Dessa forma, então, eles conseguiriam criar um verdadeiro exército desses seres, que seria capaz de sim, destruir e exterminar todos os mutantes. Para piorar ainda mais, cara, o Molde Mestre é muito mais letal do que os outros Sentinelas, e ainda tem a capacidade de interagir e controlar outros tipos de tecnologia, outros robôs e outros computadores. E durante anos ele foi um dos maiores inimigos de todo X-Men. Curiosidade número 4, os Sentinelas Mark III. Por mais que o Dr. Trask não seja uma pessoa muito boa, quando os Sentinelas saíram do controle, ele percebeu o erro que ele tinha cometido. Assim, ele decidiu ajudar os mutantes a destruírem o Molde Mestre e a base dos Sentinelas. Então ele não era nenhum gênio do mal, digamos assim. Até que um tempo depois, o Dr. Steven Lang entrou também nesse projeto. O Dr. Lang era um preconceituoso extremista, muito pior do que o Trask era, e tinha como objetivo exterminar todos os mutantes até não sobrar nenhum. E ainda era um membro também do Hellfire Club, um grupo de vilões ali dos X-Men, ganhando apoio também de todo o governo dos Estados Unidos. Ele então criou o projeto Armageddon e assim criou uma atualização para esses robôs Sentinelas, que seriam chamados de os Sentinelas Mark III. Esses Sentinelas agora também ganharam o nome de Sentinelas X e eram muito mais fortes do que os Sentinelas originais e ainda tinham a capacidade de copiar alguns dos poderes de outros mutantes. Inclusive foram esses
sentinelas que foram meio que adaptados, né, lá pro filme dos X-Men Dias de um Futuro Esquecido, aonde a gente tem aqueles X-Men ali que tiveram modificações com os poderes da mística e agora podiam copiar os poderes dos mutantes e causaram lá aquele futuro alternativo do filme em que vários mutantes morreram. Curiosidade número 5 sobre os sentinelas: o mutante que ajudou a criar mais sentinelas. Outros inimigos que têm sido um pé no saco dos X-Men, como eu citei, é o Hellfire Club, né? Como eu disse, o Dr. Lang fazia parte também desse grupo, só que a influência desse clube nos sentinelas não acabou por aí não. Outro integrante ali do Hellfire Club, que é muito conhecido também entre os fãs, que é o Sebastian Shaw, conhecido também como Mutante Rei Negro. Ele era inclusive um dos responsáveis por financiar o projeto dos sentinelas, que é muito estranho, né? Afinal, ele é um mutante financiando máquinas para caçar todos os mutantes. Segundo o próprio Sebastian Shaw, era melhor controlar os sentinelas do que deixar que eles o caçassem. Assim, então, ele vendeu diversos sentinelas para o governo americano, que ainda queria exterminar ali grande parte dos mutantes. Sexta curiosidade: o Tri-Sentinela. Ao longo dos anos, uma das coisas que mais aconteceram com os sentinelas foram grandes atualizações. Sempre uma nova corporação desejava criar muitos sentinelas muito mais fortes e mais aprimorados do que uma versão anterior. Mas uma das versões mais curiosas do sentinela, com certeza, é o Tri-Sentinela, a junção de 3 sentinelas no mesmo corpo. E como se isso não bastasse, cara, ele foi criado graças ao Loki. Pois é, usando da sua magia arcana, o Loki uniu 3 sentinelas de uma só vez, criando uma versão muito mais poderosa desse robô. Ele era dito como o maior e o mais forte. O Tri-Sentinela foi enviado para destruir toda uma usina nuclear que mataria milhões de pessoas. E isso aconteceria se não fosse o Homem-Aranha, cara, que apareceu ali e ajudou a derrotar o Tri-Sentinela, salvando mais uma vez a cidade. Tá vendo que os sentinelas, eles são um pé no saco não só dos mutantes, mas também de outros heróis como o Homem-Aranha. Curiosidade número 7, mais uma versão dos sentinelas, agora o Nimrod. Outra versão muito poderosa então desse sentinela foi chamado de Nimrod. E esse Nimrod foi criado em um futuro alternativo, chamado de Dias de um Futuro Esquecido, onde os sentinelas dominaram todo o mundo e os mutantes estão praticamente extintos. Nesse tempo, Rachel Summers, né, tinha ali se teletransportado para a linha original, né, dos X-Men, mas ela infelizmente foi seguida por um sentinela, no caso o Nimrod. Esse sentinela também era um dos mais poderosos que já foram criados. Por fazer parte de uma linha do tempo alternativa do futuro, ele também possuía algumas tecnologias muito diferentes. Nimrod podia controlar campos de força magnética, podia alterar o seu tamanho e assumir a forma até mesmo de seres humanos, na qual ele usava ali para se disfarçar no meio da multidão, além também de conseguir se reconstruir quase ao nível molecular, tendo um dos maiores fatores de cura. E ele também conseguia se teletransportar, então assim, o bicho era muito forte, é uma das versões mais fortes dos sentinelas. Curiosidade número 8, vamos falar agora de Bastion. A maioria das pessoas veem os sentinelas como robôs gigantescos que vão destruir tudo. Isso é verdade, eles são assim mesmo. Só que nas primeiras histórias dos X-Men, onde os sentinelas apareceram ali pela primeira vez, né, eles tinham praticamente uma altura meio que comum, um pouquinho mais alto do que os mutantes comuns. Mas agora, né, tem um sentinela que ele também tem o rosto de um ser humano e também o tamanho. Ele é praticamente um ciborgue. E esse sentinela é o Bastion. O Bastion, cara, é nada mais, nada menos do que a fusão do Nimrod, né, com o Mold Master. Isso aconteceu quando o Mold Master absorveu o avanço tecnológico ali do Nimrod. Então, o Bastion, cara, surgiu pela primeira vez como um híbrido dos sentinelas. E durante algum tempo, ele se tornou inclusive o líder de todos os sentinelas, inclusive criando versões mais poderosas ainda dos próprios robôs. Pois é, sentinela que não acaba mais e toda hora uma atualização pra perturbar os coitados dos mutantes. Curiosidade número 9, Bastion transformou os seres humanos. E esses sentinelas que eu mencionei que o Bastion criou foram chamados de os sentinelas primordiais. E esses sentinelas são a transformação de humanos em sentinelas, tipo ciborgues, cara, conhecidos também como sentinelas humanos. Esses sentinelas eram na verdade humanos e tiveram a tecnologia implantada em seus corpos, como eu disse, cara, basicamente uma espécie de ciborgue. Tudo isso aconteceu nos eventos de uma história chamada nos quadrinhos de Tolerância Zero, mas no final eles foram também derrotados pelos X-Men com a ajuda da SHIELD. Só que mesmo sendo derrotados, ainda tinha um outro projeto chamado de Omega Sentinelas, que seriam sentinelas muito mais poderosos do que os primeiros, do que os primordiais. E essa é a 10ª curiosidade, a Sentinela Ômega. A Sentinela Ômega era mais conhecida como Karima Chapandar, cara, uma policial que foi infectada com a tecnologia desses sentinelas e se tornou uma verdadeira máquina pronta para exterminar todos os mutantes. A Karima foi sequestrada pelo Bastion, né,
né, e foi transformada em sentinela contra a sua vontade, o que fez com que ela fosse obrigada a lutar contra os mutantes. E isso continuou durante algum tempo ainda, até os mutantes irem para a ilha de Genosha se proteger e criar uma civilização. Quando essa personagem chegou lá em Genosha, o Magneto e o Professor Xavier a ajudaram a se livrar do controle dessa tecnologia Sentinela Ômega. Agora que ela estava livre, ela então decidiu usar os seus poderes cibernéticos para virar uma heroína e ajudar algumas pessoas. E ela até chegou a fazer parte dos X-Men durante um tempo, por mais que não fosse uma mutante, mas um ciborgue. 11ª curiosidade, a morte de 16 milhões de pessoas. Os sentinelas, como já expliquei, são máquinas implacáveis, e conforme o tempo vai passando, o seu poder de fogo ficou ainda cada vez maior nos quadrinhos. E esse foi um dos motivos principais, cara, de um dos maiores massacres causados pelos sentinelas. Sentinelas, se vocês não sabem, atacaram e dizimaram a pacífica nação de Genosha, que abrigava uma população gigantesca de mutantes que se abrigavam por ali, né? Eles faziam isso para ficar longe dos seres humanos e viver em paz ali em Genosha, porque os seres humanos até aquele momento não aceitavam muito bem os mutantes, né? Quer dizer, até aquele momento e nunca, né? Os humanos nunca aceitam os mutantes, sempre arrumam alguma desculpa para atacar os mutantes e perturbar a vida deles. Então, ao comando da Cassandra Nova, a irmã gêmea do Professor Xavier, né, que se tornou uma das maiores vilãs dos X-Men, os sentinelas selvagens, né, uma outra versão, foram para a nação de Genosha e exterminaram mais de 16 milhões de mutantes, entre eles homens, mulheres e crianças. Um verdadeiro massacre que mudou para sempre a história dos X-Men a partir dali. Só que depois a gente teve, né, aquele lance lá de X-Men Imortal, que os X-Men encontraram uma forma de reunir e reviver todos os mutantes que tinham morrido. Então meio que, no final das contas, tudo ficou de boa. Curiosidade número 12, os sentinelas já foram aliados dos mutantes, cara? Como assim? Pois é, até aqui vocês já entenderam que os sentinelas são as armas perfeitas para exterminar os mutantes, né? Já conseguiram fazer isso em várias vezes. Só que em um momento muito interessante das histórias dos X-Men, os sentinelas serviram para proteger os mutantes, o inverso. Uma personagem nos quadrinhos chamada de Doutora Valerie Cooper disse ao presidente dos Estados Unidos que eles não podiam esperar sempre a ajuda dos X-Men e dos Vingadores para proteger a Terra. Assim, então, ela pediu para que novos sentinelas fossem criados, porém, esses não eram sentinelas comuns. Na verdade, eles eram armaduras sentinelas, que poderiam ser, inclusive, pilotadas, e foram construídas e projetadas pelo Tony Stark, cara. As armaduras sentinelas serviram para ajudar os heróis nas batalhas, inclusive depois dos acontecimentos de Dinastia M nos quadrinhos, onde os mutantes também, de novo, foram quase que todos extintos por causa da magia da Feiticeira Escarlate. Alguns dos que sobraram ficaram na mansão Xavier, que foram inclusive protegidos nesse tempo por esses sentinelas. Por mais que eles não sejam aqueles sentinelas originais que a gente está acostumado, os sentinelas sim já foram usados para proteger os mutantes. Mas aí, tem personagens, armas, objetos, histórias que você quer saber, curiosidades? Comenta aí que eu faço uma lista das melhores curiosidades para vocês e trago aqui no canal. Tem vídeo todo dia, então te espero aqui amanhã.